Olá, tudo bem, gente? A aula de hoje vai ser, digamos assim, umas dicas muito importantes sobre a redação. Redação principalmente do Enem e também de outros concursos vestibulares que eles partilham da mesma tipologia da redação do Enem. Que qual é? É a tipologia dissertativa. O que é um texto dissertativo? O texto dissertativo é aquele que se concentra na exposição e no posterior debate de ideias. Né? Portanto, um texto dissertativo não pode ser ficcional, embora ele possa utilizar exemplos dessas outras tipologias textuais, que são a narração e a descrição. Pode também flertar com a ficção, mas como um ponto de partida para que um argumento seja construído em cima dela. Então é assim que a gente deve ver o texto dissertativo, sendo o texto que se caracteriza pelo debate de ideias. O texto dissertativo deve conter o que? Objetividade e impessoalidade. Logo, a presença do eu, aquela função emotiva da linguagem, deve estar ausente, predominando a função referencial da linguagem. O que é a função referencial? É quando o texto ele aborda uma coisa externa ao próprio autor. É sempre na terceira pessoa, sabe? O ele, ela, é um assunto que é externo a nós. Né? Mas só que esse assunto ele deve ser desenvolvido com base em argumentos sólidos. Você nunca pode, em um texto dissertativo, né, utilizar acho, a menos que isso seja a fala de alguma fonte, né, da qual você beba, né, a qual você use. E aí sim você pode, né, falar, abre aspas, e aí a fonte falando, eu acho, eu penso, alguma coisa desse gênero assim. Então eu vou fazer a análise de uma redação que tirou nota 1000 no Enem do ano passado, de 2022. Vocês estão vendo aqui, ó, que o tema era o quê? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Portanto, vocês sabem que nesses concursos eles sempre colocam os chamados textos motivadores. O que é um texto motivador? Aquele texto que vai fornecer algumas ideias sobre esse tema. Claro que você não pode fazer uma cópia desse texto motivador, mas você pode utilizar a técnica da paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você reescreve algo utilizando as suas próprias palavras, meio que você se apropria de uma ideia, de uma outra ideia em si, tranquilo? Então, ó, vamos ver essa redação do Luiz Felipe Brito, de 24 anos, que ele tirou nota 1000 sobre esse tema. Então, nesses textos motivadores, a gente vai ver que povos tradicionais são o quê? Não são só apenas os indígenas, mas também os quilombolas e também os pescadores ali, né, de certas áreas do Brasil. Povos tradicionais são o quê? São aqueles que têm um contato, que têm uma coisa muito íntima com a natureza. São coisas assim que se entrelaçam. Eles e o meio no qual eles vivem. Tranquilo? Vamos então. Vocês sabem que a dissertação ela parte, digamos, de 4 parágrafos fundamentais. O primeiro é a introdução, que deve ter de 5 a 7 linhas. O que a gente faz na introdução? A gente pega esse tema aqui que é geral, muito amplo, e nós vamos o que? Eleger pelo menos 2, digamos, pontos desse tema geral, e esses 2 pontos, né, eleitos por nós, eles vão ser os 2 parágrafos seguintes que são de desenvolvimento. É sempre assim. No mínimo 2 pontos de um tema maior para depois, ali na conclusão, nós realizarmos uma intervenção. Uma intervenção é o quê? É uma, digamos, uma
suposição de alguma solução para o problema abordado durante todo esse texto. Assim que deve ser. Então vamos lá ver isso aí, ó. Começa a introdução. O poeta modernista Oswald de Andrade relata, em Erro de Português, que, sobre um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Ó, então ele pega o quê? Ele pega uma fonte, voz de autoridade, dica, gente, literatura e filosofia rendem ótimos argumentos, rendem ótimas referências para que vocês construam depois o próprio argumento de vocês, a partir desses dois vieses, da literatura e da filosofia. Então, o poeta modernista Oswald de Andrade, uma fonte, relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Aí ele explica com as próprias palavras o que esses versos de Oswald de Andrade quiseram dizer. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Excelente. Ele pega a voz de autoridade e a explica com as próprias palavras. Ele se apropria dessa ideia como se fosse dele. Isso aí vai fazer o quê? Vai deixar o texto dele denso, vai deixar o texto dele com respaldo, com resguardo de uma voz que é considerada um patrimônio cultural do nosso país. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas. O que é silvícolas? Aqui ele fez o uso da coesão anafórica. Ele pega indígenas e usa um sinônimo. Então ele retoma uma coisa falada antes, porque um texto não é apenas um conjunto de frases. Ele é o quê? Ele é todas essas frases amarradas, né, em torno de um assunto ou de poucos assuntos. Então ele pega por meio da sinonímia, uso de sinônimos, e traz essa informação indígenas novamente para o seu texto, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais como os pescadores, viu? Ele está abordando o tema. Ele pega o tema geral e ele vai falar de duas coisas: a aculturação e a manutenção de práticas prejudiciais. São os dois parágrafos de desenvolvimento desse texto, vocês estão vendo? Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Aí ele especifica ainda mais as coisas das quais ele vai falar. Tema geral, né, o desafio. Se é um desafio, certamente esses grupos, eles são o quê? Eles sofrem. Eles são, digamos, à margem da sociedade em termos de cidadania. Então, eles vão precisar o quê? Ser defendidos. Então, primeiro desenvolvimento, ele vai pegar o quê? A educação. Depois ele vai falar do desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Sempre assim, ó. Na introdução, deixem para colocar o assunto dos dois próximos parágrafos ali no final da introdução. Então, o que eu sublinhei ali vai ser o tópico dos desenvolvimentos seguintes. O desenvolvimento ele pode ter uma extensão maior, pode ser 7 a 11 linhas. Né? Ele é maior porque ele vai concentrar uma maior quantidade de argumentos. Né? Os argumentos nem sempre, né, nós vamos ter tantas vozes de autoridade, ou seja, tantas pessoas, tantos intelectuais para dar garantia, para balizar, ou seja, para formatar de uma forma forte os nossos argumentos. Então a gente vai ter que utilizar o quê? Aquelas verdades universais ou o patrimônio cultural compartilhado pela gente. Tranquilo? O que é patrimônio cultural compartilhado? São coisas que são a característica de um povo, de um país, de uma língua ou até mesmo da humanidade. Diante desse cenário, ó, aqui é o que? É a coesão sequencial. O que é a coesão sequencial, professores? Coesão sequencial é quando a gente utiliza operadores argumentativos, ou seja, palavras que fazem o texto caminhar para frente. Caminhar para frente. Enquanto a coesão anafórica faz com que o texto olhe para trás,
A coesão sequencial faz o texto olhar para frente. Tranquilo? Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Ele retomou, né, aquele recorte desse tema maior, que é a educação deficiente sobre esse tema, a defesa dos povos tradicionais. Aí ele fez uma paráfrase, como eu falei. A paráfrase é a reescrita. Para quê? Para que o seu texto não se torne repetitivo e que você seja acusado de pouco vocabulário, né? Então, ó, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Exatamente. Aí ele vai desenvolver isso, ele vai olhar para frente. Então, outro operador argumentativo. Sob esse viés, olha para trás, só que joga para frente. As escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, olha o patrimônio cultural compartilhado. Ponto de vista histórico eurocêntrico é o que? Aquele que vê a Europa como centro, que as demandas da Europa é que formataram a história do mundo. Ou seja, nós, durante muitos anos, nós tivemos um ponto de vista histórico que encarava a Europa como centro. Nós estudávamos com privilégio a Europa e os outros povos apareciam como resultado da exploração dos europeus. Isso é um ponto de vista histórico eurocêntrico. E isso faz com que os povos autóctones, ou seja, aqueles povos que já viviam em uma certa área, como se eles fossem inferiores e que os europeus vieram para cá trazendo aquela ideia de progresso. Tranquilo? Então, as escolas, a maioria delas ainda abordam um ponto de vista eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes, cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Ele já introduziu outro assunto. Ele introduziu que o ponto de vista eurocêntrico, ele faz com que os povos tradicionais sejam considerados inferiores, porque a Europa é tomada como referencial e como modelo. Depois, esse ponto de vista em defasagem faz com que os povos autóctones eles sejam vistos como atecnológicos, ou seja, sem tecnologia. Há exemplo disso? Ó, agora ele vai citar um exemplo do que ele falou. Tudo que nós falamos, se possível, citem um exemplo, citem um fato, alguma coisa que vocês lembram, que vocês leram em algum jornal, em alguma revista, algum blog até. Há exemplo disso ao senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que consequentemente gera um preconceito, manifestado em indagações como: o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Então ele pega o quê? Uma fala comum, uma fala preconceituosa, para quê? Para balizar o seu argumento de que a educação é falha. Qual é a coisa mais legal assim, da gente colocar que um conceito é falho? Colocar as pessoas que creem nele, né? Então a gente coloca isso aí. Ó, ideia essa. Tararara. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, isso aí estava no texto né, fomentador, naqueles textos motivadores, defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais da terra é inato. Inato é o quê? Uma coisa que pertence de forma natural, sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Sim, os índios já estavam aqui antes, né? Poxa. Dessa forma, outro operador argumentativo, que faz o texto andar para frente. Dessa forma, então, logo, portanto, por conseguinte, vamos assim, mentalizar vários operadores argumentativos. O dessa forma faz o quê? Conclui, ele arremata toda essa linha de pensamento aqui, que eu estou destacando. O dessa forma vai assim, ó, tudo isso que eu falei, eu vou concluir isto. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório no aluno. Ele resumiu. Conclusão, muitas vezes, é um resumo. Um resumo que tem uma densidade grande, que meio que se torna assim uma voz de autoridade, quase.
Parágrafo desenvolvimento 2. Aí ele vai falar do desenvolvimento sustentável. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Usou progresso, né? Palavra sinônima. Nesse contexto, novamente, vocês estão vendo que a estrutura desse segundo parágrafo de desenvolvimento ela é muito próxima daquele primeiro. Ele começa falando do que ele vai falar, depois, que nem aqui, sob esse viés, nesse contexto é o quê? Ele retoma aquilo que foi falado antes e joga uma nova informação. Vocês viram que o texto ele segue padrões de sucesso, coisas que vão dar certo. Nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Aí ele vai criticar o quê? A exploração das terras dos povos tradicionais. Comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. O que ele usou ali? Usou alguma voz de autoridade? Não. Ele vai usar aquilo que eu falei, o conhecimento, né, a sua bagagem cultural compartilhada, porque a gente está muito ciente de que o progresso, como ele é concebido hoje em dia, ele é inimigo da sustentabilidade da natureza, né? À luz disso, de novo, outro operador argumentativo, ele sempre está o quê? Amarrando o texto dele está extremamente amarrado, ou seja, coeso. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores. Falou dos indígenas ali, agora está falando de um outro povo tradicional, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. Uma coisa que ele leu, uma coisa que está na mídia, extremamente comum na região amazônica. Por conseguinte, outro operador argumentativo que vai o quê? Fazer o texto andar para frente. Se andar para frente, ele fala do mesmo assunto, mas ele o enriquece com informações. O povo que sobrevive a partir dessa atividade, que é o quê? Da pesca, é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica. Olha, ele vai usar um conceito. Quando usa um conceito, digamos, que é mais raro de aparecer, com o qual a maioria das pessoas não tem muita intimidade, a gente explica, a gente coloca um aposto ou uma oração subordinada. Quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Aqui a gente pode colocar uma vírgula, mas ele quis colocar um tracinho. Por quê? Porque são orações uma após as outras que elas vão explicando as coisas que ele vai trazendo. Assim, o operador conclusivo, viu quando está chegando no final do parágrafo, o que ele faz? Ele arremata, ele faz um apanhado, esse assim, ele vai fazer o apanhado de tudo isso aqui que foi falado. Foi o que? Falou dos povos, pescadores, do garimpo ilegal e do que causa essa contaminação dos rios. Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva à sociedade tradicional. Viu? Resumiu através da paráfrase. Portanto, agora a conclusão. Aí usou aquele operador argumentativo tradicional de conclusão, né? Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. O que é mitigar? Tornar mais fraco. Então, a conclusão você tem que colocar uma abordagem, uma intervenção de acordo, conforme os direitos humanos. Direitos humanos prega o quê? Prega a diversidade. Então, isso que vocês têm que colocar na conclusão. Alguma ideia geral que possa ser feita em termos políticos que dialogue de forma muito intensa com os direitos humanos. Para isso, o Ministério da Educação, aí ele coloca um aposto entre hífens, entre tracinhos, órgão responsável pelo estabelecimento, por quê? Aí ele vai colocar qual é a função do Ministério da Educação nessa problemática toda. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, aí ele vai o quê? Ademais é o quê?
quando você inclui uma ideia, assim, ó, digamos, de forma paralela, duas coisas atuando juntos. O Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento atuando juntos. Aí o Ministério do Desenvolvimento ele também vai repetir aquela estrutura que ele falou. Ele utilizou o quê? Dois órgãos para fazer a intervenção de acordo com os direitos humanos. Então, sobre esses órgãos, ele vai manter a mesma estrutura que ele fez ali. O Ministério da Educação, ele falou o quê? Com um aposto do lado, que eu estou aqui destacando. Ministério do Desenvolvimento, mesma coisa, ó. Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Aposto. Precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncia. Outra intervenção que esse ministério deve fazer. Vocês viram? O texto, nota 1000, ele trabalha com argumentos e com uma estrutura sintática, ou seja, de frase, que vai se repetindo, só que com uma riqueza de vocabulário para quê? Para não haver repetição. A única coisa que pode se repetir a exaustão é a estrutura do seu texto. Se você fala dos dois órgãos aqui, você tem que dar para eles a mesma feição, a mesma cara. Tranquilo, meus amigos?